A atuação do Pedro no jogo contra o Palmeiras foi espetacular. Participação nos 3 gols, uma dominância enorme no duelo individual contra o Bruno Fux e uma contribuição defensiva muito acima da sua média. Nesse vídeo a gente vai te mostrar como o Pedro contribuiu com todas as fases do jogo e como ele foi extremamente importante para o Flamengo vencer o jogo. Vamos falar um pouquinho dessa partidaça que fez o Pedro contra o Palmeiras, um jogo de exigência e de nível competitivo muito, muito alto. Pedro fez gol, deu assistência, foi dominante contra o seu opositor direto ali, né? Contra o cara que estava marcando ele diretamente, que foi o Bruno Fux, mas que no aspecto sem bola, defensivamente, acho que a gente viu provavelmente a melhor partida da carreira do Pedro desde que ele começou a jogar futebol, né? Não é isso, Du? Com certeza foi a melhor desde que retornou de lesão, né? Não só pela contribuição, como a gente falou ali na chamada, né? Não só pela contribuição nos gols, né? Nessa vitória individual contra o Bruno Fux, mas porque ele teve uma contribuição defensiva muito importante para o Flamengo. E a polêmica que teve no meio do ano era justamente sobre isso, né? O quanto o Pedro pode contribuir com o time do Flamengo, não apenas fazendo gols. Obviamente que o gol é a parte mais importante, é o que o Pedro mais vai entregar, mas gol o Felipe sabe que o Pedro vai entregar, né? Sim. A preocupação era se ele poderia entregar outros elementos importantes que fazem parte do modelo de jogo do Flamengo. E nesse jogo contra o Palmeiras, o Pedro chegou no ápice do que ele pode entregar para o Flamengo e, assim, de um atacante completo. Só pra gente passar aqui os números. Foi o jogo que ele mais teve duelos defensivos desde o retorno. Foi o jogo em que ele mais venceu duelos defensivos, né? Foram 3. E o jogo que ele mais fez desarmes. Cara, o Pedro fez 5 desarmes. Esse número para qualquer atacante já seria espetacular. Pro Pedro, que nunca tinha atingido marcas desse nível, e não é um atacante conhecido por ser aquele cara marcador, parará, como são vários outros atacantes que a gente tem visto por aí, o Rony, no próprio Palmeiras, há um tempo atrás. 5 desarmes é um número bastante alto. Isso porque a gente só tá colocando aqui os números que foi o maior, né? Porque ele chegou ali ao segundo também com interceptações, enfim, tem vários números muito legais do Pedro nesse jogo. 5 desarmes a gente não está acostumado a ver, e a gente viu um Pedro muito conectado com o plano de jogo do Felipe, né? Ele seria peça fundamental no plano de jogo do Felipe, também nessa questão defensiva, e muito conectado com a torcida, cara. Assim, esses desarmes do Pedro, o Pedro dando carrinho no lado, o Pedro, quando o Flamengo ficou com menos um jogador, inclusive sofreu o gol, mas o Pedro voltando, baixando para preencher ali o espaço que ficou vazio com a saída do Léo Ortiz, e o Pulgar naturalmente foi recuado, né? Então, assim, a gente viu o Pedro muito conectado com o jogo, não somente com a bola. O Pedro com a bola é um craque. A gente sabe que ele vai levar vantagem contra 90% dos zagueiros que ele enfrentar na América do Sul. A gente sabe que ele vai fazer gol, ele vai entregar gols. Né? Essa média que ele tem de participar de gols marcados por minutos jogados no Campeonato Brasileiro, ela é inacreditavelmente positiva, mas ela não surpreende, porque o Pedro faz muito gol. Né? E talvez não, com certeza, esse é o principal aspecto do jogo dele. Ele te entrega o principal do jogo, gol. Mas nesse jogo contra o Palmeiras, ele atingiu o ápice. Ele mostrou que ele está, primeiro, melhor fisicamente, e toda essa contribuição defensiva também passa por uma evolução física, né? E é natural, porque o Pedro ainda está voltando de lesão, vamos considerar assim, de uma lesão grave no joelho. E também, claro que entra todo esse aspecto de comprometimento. O Pedro estava muito comprometido com o que o Flamengo queria, com o que o Flamengo precisava. Eu acho que assim, tem duas passagens que pra mim mostram um pouquinho do que foi essa partida do Pedro, né? Dois momentos do jogo. O primeiro, acho que é muito óbvio, né? Que é o lance do terceiro gol, em que ele que dá o carrinho, em que ele pressiona, ele recupera, e depois ele ataca o espaço pra poder receber o passe do Arrascaeta, né? Foi uma jogada realmente ele que mostra bastante dessa entrega dele no jogo, mas eu me lembro muito do lance, até que saiu o gol do Palmeiras, que foi o lance em que o Flamengo tava com um a menos em campo, porque o Léo Ortiz tinha saído machucado, o Danilo ainda não tinha entrado, enfim, o Flamengo passou ali por volta de 1 minuto e meio, mais ou menos, com um a menos em campo. E o Eric, que é o volante, né, teve que fazer o papel do zagueiro, teve que entrar ali para fazer o papel do Léo Ortiz enquanto o Danilo não tinha entrado. E aí o time ficou com um volante a menos. E assim, demorou alguns segundos, mas quando o Pedro se deu conta disso, quando eu vi o Pedro tava na entrada da área funcionando como se fosse um primeiro volante. Assim, ele não fez desarme, ele não interceptou, mas ele fechou um espaço ali que era importante naquele momento, justamente mostrando um pouco
dessa contribuição defensiva. Eu me lembro também dele dando carrinho na lateral em algum momento também, enfim. Foi realmente um jogo ali que, é claro, tem uma mobilização maior, eu acho que isso é importante frisar. Não vai ser sempre, talvez, que essa mobilização vai existir, e não só no Pedro, mas eu falo em todos os jogadores, porque era por conta do nível de importância do jogo, mas realmente chamou muita atenção, muita E um atenção. aspecto importante, Beth, a gente está falando aqui de mobilização, né? Daqui para frente o Flamengo só vai ter decisão, porque o Campeonato Brasileiro agora, né, vai ser uma final a cada jogo para os dois lados, Flamengo e Palmeiras, e a Libertadores já está numa fase extremamente avançada, todo jogo agora, cada detalhe vai ser importante. Então, pode ser que sim, daqui até o final do ano, o Flamengo e o próprio Pedro tenham essa mobilização em cada partida. E a dúvida era justamente essa, né? Nos grandes jogos, o Felipe vai escalar o Pedro, contra o Cruzeiro, por exemplo, o Pedro ficou no banco. Sim. Né? Então, o Pedro deu uma resposta de que, assim, se nesse jogo contra o Palmeiras eu joguei isso aqui, Felipe, não tem como você me tirar em jogo nenhum, pelo menos até o final do ano. Na minha visão, já não tinha nem que tirar contra o Cruzeiro. Mas Sim. agora o Pedro ganhou todos os argumentos. Se tinha alguma brecha, né, para o Felipe argumentar, agora acabou. E assim, esse jogo contra o Palmeiras foi o carimbo de que o Pedro é titular absoluto nesse time. É isso. Eu vou trazer aqui agora os números do Flamengo e Palmeiras, só pra gente ter uma noção do, do quanto esse jogo foi difícil pro Flamengo conseguir vencer, né? E o quanto foi importante, cara, que todos os 11 jogadores participassem do aspecto defensivo. E a gente, obviamente, tá frisando aqui o Pedro. Mas trazer alguns números aqui do quão difícil foi esse jogo pro Flamengo. Esse foi o jogo que o Flamengo menos teve entradas em último terço, ou seja, que o Flamengo menos conseguiu agredir o adversário em quantidade. Foram só 21 vezes que o Flamengo conseguiu entrar ali no último terço do campo. É isso, pegando todos os dados do Campeonato Brasileiro. Foi o jogo que o Flamengo mais teve passes longos, ou seja, o Flamengo teve muita dificuldade de sair jogando. O Flamengo não é um time que se livra da bola. Apesar do primeiro gol ter saído num passe longo, né, no passe do Rossi pro Pedro, que parecia uma jogada muito trabalhada, muito ensaiada. Mas não é comum o Flamengo fazer isso de forma tão consistente assim. Então foi um jogo que o Palmeiras obrigou ao Flamengo a fazer muitos passes longos, muitos deles forçados, inclusive sem querer fazer, sem querer trabalhar uma jogada. Foi o jogo que o Flamengo mais perdeu bola no próprio campo, e aí foram 22 vezes, e de novo, é a questão da pressão do Palmeiras, que foi muito eficiente. Foi o segundo jogo do Brasileiro pro Flamengo, que o Flamengo mais teve disputas defensivas, ou seja, você tem menos a bola, você tá com mais dificuldade, você acaba entrando em mais duelos no aspecto sem a bola, né? Você chega para tentar recuperar o adversário, então você entra numa disputa de defesa. E foi o terceiro jogo que o Flamengo menos teve passes trocados no Campeonato Brasileiro. Então, enfim, é um combo aqui, Edu, que dá uma noção pra gente do quanto essa partida foi difícil e do quanto que a participação do Pedro foi fundamental nela. Jogando no Maracanã, o Flamengo só tinha tido menos posse de bola do que o jogo contra o Mirassol. Né? O Mirassol conseguiu ter mais posse de bola naquela partida contra o Flamengo, uma partida que o Flamengo também vinha num momento ali um pouco, né, de oscilação. Teve alguns momentinhos Sim. de oscilação, eles não duram muito, mas alguns jogos são bem emblemáticos, né? E o Palmeiras foi a segunda equipe que conseguiu ter a superioridade em posse de bola dentro do Maracanã. É uma cena raríssima. É uma cena raríssima. Os jogos do Maracanã, a gente vê o Flamengo sempre muito dominante através da posse. E A gente vê o Flamengo diferente. sempre E, trocando difer muitos passes. e muito diferente do que foi os outros Flamengos e Palmeiras que a gente viu recentemente, né? Que normalmente era o inverso, era o Palmeiras tentando mais atrapalhar o Flamengo do que o contrário. E dessa vez não. Vamos ver então o que o Felipe Luiz falou desse jogo contra o Palmeiras do Pedro. Um jogo muito completo da nossa equipe. Jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime. Uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. Partida sublime. Esse adjetivo é espetacular. E no final ainda tem o recado pro Ancelotti, né? Exatamente. Deixa tudo... Vamos ver contra o Botafogo, que ele falou também a mesma coisa. É um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo, fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento. E esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos.
O Felipe, inclusive, contra o Botafogo, ele elogia os treinos, né, do Pedro, que foi Exato. o que gerou toda Foi a aquela grande questão. polêmica. Exatamente. Mas é E assim, é ele, isso. Né? ele E de novo fala, todas as fases do jogo. O Felipe deixa muito claro que ele não quer do Pedro só os gols. É claro que se fossem só os gols do Pedro já tava ótimo, tá? Porque assim, é muito acima do normal. Mas ele quer o além, ele quer algo a mais. Edu, pra fechar aqui então, na mesma semana em que o Pedro faz esse jogo contra o Palmeiras, a gente tem, e aí guardadas todas as devidas proporções, a gente tem o Harry Kane fazendo um jogo absurdo no Der Klassiker, no jogo do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund. E um jogo absurdo jogando, partindo como um camisa 10, né? Porque jogou com o Nicolas Jackson como 9, então ele ficou de fato como um camisa 10, só que vindo buscar jogo ali dentro do modelo de jogo do Company, né? Vindo buscar jogo como se fosse um 8, às vezes como se fosse um 5. E muitas vezes mostrando toda essa contribuição defensiva que a gente tá falando aqui do Pedro, dando carrinho, bloqueando o chute aos 45 do segundo tempo dentro da área, dando carrinho pra bloquear a finalização. E aí, cara, eu não consigo, assim, eu tô focando aqui no jogo contra o Dortmund, mas eu não tiro da minha cabeça o jogo da Copa do Mundo de Clubes, em que o Bayern de Munique já tava vencendo por 4 gols, já tava 4-2 o jogo, e que ele dá um carrinho levantando o Ayrton Lucas da linha lateral, porque o Flamengo tava indo num contra-ataque e ele voltou correndo e teve essa contribuição defensiva. Então, assim, a gente tá falando do que é pra mim hoje, o melhor centroavante do mundo, no momento, nesse primeiro trimestre da temporada, o melhor jogador em atividade no mundo, ninguém jogou mais bola do que Harry Kane nesse primeiro trimestre de temporada, essa é a minha opinião. E o cara que se entrega e dá carrinho dentro da área. Então, assim, não é porque você é muito sinistro, que você é muito bom, que você pode se dar ao luxo de não contribuir defensivamente em alguns aspectos. Eu acho que essa correlação, na mesma semana, cara, o Pedro contra o Palmeiras, o Harry Kane contra o Dortmund, é muito difícil você não fazer essa correlação, né? É difícil. É mais difícil ainda quando a gente sempre lembra do Pedro, né, como um atacante de um perfil próximo ao Harry Kane, Sim. né? Então, assim, obviamente guardado as devidas proporções. Os 15 minutos finais desse jogo do Kane contra o Borussia, o jogo todo é espetacular, né? Mas ele é espetacular, ele organizando, ele sendo maestro do time, uma posição um pouco diferente para o Harry Kane. Mas os 15 minutos finais é de um Dortmund tendo muito volume ofensivo, o Bayern muito mais baixo na marcação e o Harry Kane com um trabalho defensivo espetacular. Harry Kane dentro da área bloqueando chute, Harry Kane dando carrinho, Harry Kane roubando bola na entrada da área. Então, assim, se um jogador com essa qualidade, com esse status que o Harry Kane tem, e com esse comprometimento, se ele tem isso, né, é um recado para que outros atacantes também se inspirem nele. O Klopp deu uma entrevista essa semana que ele fala algo muito parecido, né? Se você não é o Messi, você tem que marcar. Se você não é o Lionel Messi, meu amigo, você tem que marcar, né? E o Pedro é esse jogador que não é o Lionel Messi e precisa contribuir. Mais uma vez, né, para que a gente não seja mal interpretado, a função prioritária dele, o que ele tem que fazer em campo é fazer gol. Sim. Ter contribuição ofensiva, porque é o que ele é diferente. Ele é bom nisso, ele é espetacular nisso. Mas isso não quer dizer que ele não pode ou não precise ter também uma contribuição e uma responsabilidade quando o time estiver sem a bola. A partir do momento que tem esse entendimento, e me parece que nesse jogo do Palmeiras, com certeza foi o jogo que ele mais teve esse entendimento, ele se torna um jogador ainda mais completo, ainda melhor e ainda mais importante para a equipe do que só fazer gols. Só, entre aspas, porque fazer gol é Muitas muito difícil. Exato, fazer gol é muito difícil. Mas para ser completo, para atingir um outro patamar, o Pedro precisa também ter esse cumprimento das suas funções também quando o time estiver sem a bola. E esse jogo do Palmeiras foi espetacular nesse aspecto. Bom, é isso. Formato novo aqui no canal. Curte aqui se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Valeu, falou. Tamo junto.